pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Embarque Comigo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha amiga Luísa, que viveu um ano na Austrália e ela vai compartilhar a experiência dela aqui com a gente. Então assiste esse vídeo até o final, aproveita agora para se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com quem está pensando em ir para a Austrália. Luísa, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Ai, obrigada a você, Carol, pela oportunidade de contar sobre a Austrália. É um assunto chato, né? Você nem gosta de falar. Imagina. Lu, vamos começar então e conta pra gente, né? Primeira pergunta, por que você escolheu a Austrália? Definir o destino é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer viajar ou fazer um intercâmbio. Então, que teve para você a Austrália que te chamou a atenção e você decidiu ir para lá? Na verdade, já era algo que eu queria há muito tempo. Quando eu fiz intercâmbio durante a escola, eu acabei indo para o Canadá, mas a minha primeira opção era a Austrália. E naquela época não rolou. Então, eu acho que isso, de alguma forma, ficou na minha cabeça. E quando eu fui decidir, eu fui ver algumas opções de visto e tinha um interessante para a Austrália. E eu também pensei muito no clima, porque eu gosto de calor. E eu falei, então, é o lugar. Calor, praia. Entendi. Realmente, assim, pelo eu que atendo os estudantes, né? A gente gosta muito, o brasileiro gosta muito da Austrália por causa disso, né? A gente não é muito chegado no frio. Tem os brasileiros que são chegados no frio, né? Mas aí eu não sei se eles têm algum problema no DNA deles, alguma coisa, porque eu sou que nem você, eu não gosto de nada de frio. E Lu, explica um pouquinho o visto que você fez para lá. Luísa, a gente não foi no intercâmbio convencional, tá? Ela foi com visto que chama Working Holiday Visa, que é um visto que permite ao viajante trabalhar full time. E estudante só pode trabalhar part-time. Como é que foi a aplicação desse visto, Luísa? Demorou, não demorou? Como é que foi esse processo do visto? Tá, esse visto, ele tá disponível para alguns países da Europa e outros países, não inclui Brasil. Então, eu tenho a minha cidadania italiana. Então, para quem tem cidadanias europeias, inclusive eu descobri também através de uma conhecida que tinha uma cidadania alemã e que estava na Austrália. E aí ela me falou desse visto. O processo, ele é super simples e rápido. Tem um link no site do governo australiano e você simplesmente preenche umas coisas, aplica, paga a taxa que tem que pagar. Se eu não me engano, na época, deve ter sido uns $500, 2014, eu não lembro. Tá. Talvez algo em torno disso, não sei como é que tá agora. Mas é muito rápido. O visto, assim, foi aprovado em 2 dias, você recebe online. Então, assim, eu até desacreditei. Na hora eu li, reli, mandei para outra pessoa ler para ver se era aquilo mesmo. Mas é super simples, super rápido. E eles fazem umas perguntas lá para você responder. E o segredo, na verdade, é você meio que responder que vai fazer exatamente isso. Viajar e trabalhar. Não dá muito a entender que você quer ficar por lá. Entendi. Isso aí é uma segunda etapa. Deixa para depois. E uma coisa, gente, importante do Working Holiday Visa, existe em vários países, não só para a Austrália, e cada país tem a sua restrição de idade, né, e de nacionalidade que pode aplicar. Então, se você quer informações do Working Holiday Visa na Austrália, eu vou deixar o site do governo australiano aqui na descrição do vídeo para você ver e checar quais são os requisitos atualmente, porque da época que a Luísa foi para agora pode ter mudado alguma coisa. Lu, a próxima pergunta você escolheu Sydney, né? Então, você escolheu a Austrália e você escolheu Sydney. O que você gostava da cidade? Como é que são as pessoas lá? O que tem para fazer? Quem vai para Sydney? O que vai encontrar por lá? Olha, eu acho que Sydney tem uma mistura muito interessante, porque ela tem um aspecto de muita natureza, como várias cidades da Austrália. Então, tem muitas praias na própria cidade, e praias em volta também. Então, realmente, muita natureza, assim. Eu morava em bairro perto de praia, mas tem também a dinâmica da cidade, que era em bairros mais centrais, então que você podia encontrar os bares, né, os museus, coisas de cidade mesmo para fazer. Então é uma mistura muito interessante, assim, de você ter natureza tão perto e ao mesmo tempo também uma cidade grande, né? Acho que tem 5 milhões de habitantes. E um terceiro fator que para mim também é muito interessante é que é uma cidade muito cosmopolita e muito internacional. Então tem muito estrangeiro, muito, assim, do mundo inteiro. Então essa mistura de cidade com natureza,
com várias nacionalidades, eu acho que é uma mistura que para mim é fantástica. Perfeita. Isso significa talvez que o Tinder também tem um mix de nacionalidade bem interessante por lá? Tem super! E funciona lá também. Quer dizer, naquela época ainda estava nos primórdios do Tinder, né? Então. Muito bem, Sim. gente. Aí mais uma vantagem de Sydney. Lu, conta um pouquinho agora onde você morou e como você conseguiu essa acomodação, né? Então, independente se a pessoa vai com Working Holiday Visa ou se ela vai como estudante, a acomodação é um dilema, né? Um trabalho que as pessoas têm, inseguranças. Como é que você conseguiu a sua acomodação? Que bairros você morou? Tem algum lugar que você recomenda para o pessoal que está procurando moradia em Sydney? Tá, então, eu apesar de ter ido com Working Holiday Visa, como eu queria chegar com alguma coisa, porque eu não conhecia ninguém lá, eu fechei um mês de curso. Legal. Uma agência aqui, mas isso não é necessário. Não é necessário, assim, é zero necessário. Eu fiz porque eu queria. Era um curso sobre café, eu já tinha inglês fluente. Eu falei, não quero fazer nenhum outro curso, não quero gastar dinheiro, eu só quero chegar num lugar e meio conhecer as pessoas. E pelo curso, eu fiquei numa casa de família no primeiro mês. Mas depois, existem vários sites locais em que as pessoas anunciam quarto, uma casa para dividir, tanto de pessoas internacionais, incluindo brasileiros, quanto de australianos. E nisso, de procurar nesses sites, eu fui morar com uma australiana. Mas é simples, assim, tem vários desses sites anunciando. Além do que, eu também daria uma dica para participar de grupos no Face, que tem também brasileiros, e aí você já pode ir vendo. Mas também, se você não quer morar com brasileiro para não ficar, né, falando português, nesses sites locais sempre tem gente anunciando. Então, foi bem simples. Você morou com uma australiana, então. Como é que foi essa convivência? Foi tranquilo? Você se adaptou? Porque a questão também é morar com outra pessoa que a gente não conhece, né? Então, as duas oportunidades foram com pessoas australianas. Então, a primeira casa que eu morei era uma família australiana. Na verdade, uma família multicultural como é a Austrália. Então, a mãe era australiana, o pai era francês, na verdade, o padrasto. E o filho adolescente era filho da mãe com o ex-marido que era da Indonésia. Então, assim, essa mistura também é a Austrália. E super tranquilos, super tranquilos, assim. O australiano é bem zen na maior parte do tempo, pelo menos das pessoas que eu conheci. E depois eu fui morar com essa australiana que também tinha descendência da Indonésia, os pais eram da Indonésia, e ela era super tranquila, ela tinha uma dinâmica de vida bem diferente, porque ela trabalhava com eventos, mas tinha dia que ela dava aula de yoga, então super tranquila. Fora que eu tive sorte de ela ficar 2 meses viajando no Nepal e eu fiquei com o apartamento só pra mim, durante 2 meses. Que delícia! Então, assim, a dinâmica, ela sempre estava fora também, a gente se encontrava, mas era muito tranquila, assim, muito tranquila, era super tranquilona, então não tive problemas. Que bom. Nos 2 lugares morei em bairro de praia, né, perto da praia. O primeiro chama Bronte, que é um bairro bem residencial, e esse segundo, que é um bairro bem famoso, que chama Coogee, que é também de praia, é mais hipsterzinho, assim, se eu posso dizer. Nada sua vibe, né? E tem bairros mais famosos, tipo, Bondi é muito famoso, tem muito brasileiro, fica muito cheio. Eu fugi disso, porque o que eu não queria era estar nesse meio. E Coogee eu era bem hipster, bem alternas. Quase uma local. Tipo isso. Mas assim, tudo vai depender também de quanto você quer pagar, porque esses bairros mais perto da praia, obviamente, são mais caros, né? Esses bairros que, na verdade, em Sydney, se você for se localizar, são os bairros na zona leste de Sydney, Coogee, Bronte, Bondi, e você tem bairros na zona norte, que é uma zona bem rica também, aí vai ser para onde tem Manly, tem outras praias que são bem legais também, mas que são caras também. Se você for para oeste, já são bairros mais, entre aspas, periferia mais baratos para se morar. Anotem essa dica aí para quem vai para Sydney. Norte, sul, leste, oeste, cada lugar vai ter mais preço. Longe, né, de praia, então mais longe de praia, então Parramatta, tô tentando lembrar alguns outros bairros. Lembrei desse Parramatta, que é um famoso em oeste de Sydney, que aí vai ser mais barato. E Lu,
compartilha também como é que você conseguiu trabalho quando você chegou lá. E também um pouquinho quanto você ganhava, quanto você gastava. Lembrando, gente, que a Luísa foi com visto que podia trabalhar full time. Então, a experiência dela é diferente de um intercambista que vai para estudar. Mas para quem vai com Working Holiday Visa, conta um pouquinho como que você conseguiu viver, você precisou de ajuda do Brasil, a grana que você planejou rolou, o que você fazia para economizar. Fala um pouquinho de finanças agora. Tá. Bom, lembrando que faz 6 anos que eu fui. Então, o dólar estava bem mais baixo. Se eu não me engano, na época era tipo assim, 1,5 para o real. Nossa, que sonho! Ou chegava perto de 2, talvez entre 1,5 e 2. Então, o dólar estava muito favorável. Eu fui com um dinheiro guardado, né, aqui do Brasil. Então, eu já tinha 1 mês de estadia paga daqui, que eu tinha reservado junto com o curso, mais a passagem, mais o visto, tudo isso eu já tinha gasto, já tinha um dinheiro que eu já sabia que eu ia gastar. Fora isso, eu já tinha um dinheiro extra levando daqui. Que eu acho que na época nem era muito, mas que hoje em dia com certeza seria de bem mais. Mas eu fui entre 20 mil e 30 mil reais, que hoje é um preço baixíssimo. Eu fui com isso na minha conta e assim, eu vou ter isso até arranjar um emprego. Tá. E aí eu fui, e aí nos 3 primeiros meses, eu não trabalhei. Eu fiz assim bicos, sabe? Fiz coisas momentâneas, assim. Trabalhei daquelas pessoas na rua ONG pedindo assinatura. Eu trabalhei num call center, mas assim, que era meio período, mas nada que era assim full time, que realmente dava um dinheiro. Estando lá, de trabalho. Então, você consegue achar essas agências. E essa agência me ajudou numa oportunidade, né? Que depois eu fiquei trabalhando durante 8 meses. Que eu trabalhei num college na área administrativa. Tem algumas agências que ajudam quem está em Working Holiday com algumas oportunidades. Eu digo, no LinkedIn, tem um dos principais sites da Austrália, o SEEK, S-E-E-Q, que não, desculpe, SEEK, de SEEK, de procurar. Por lá, enfim, adaptando seu currículo e mandando para as vagas, como era full time, era mais simples do que part-time, né? Mas tem essas agências também que podem ajudar. E networking, assim, eu usava muito aplicativos do tipo Meetup, para ir conhecer gente e ver. Internations, que tem muita gente internacional e um networking pode te indicar para alguma coisa. Então, eu sugiro que faça networking. Porque aqui do Brasil você tem conhecidos, você tem amigos, você tem familiares. Lá você não tem ninguém. Não fique dependendo de só mandar currículo. Por internet, não, indicação, faça networking. E vai meter na cara. Aí depende também do nível de inglês. Se você tem um nível de inglês mais avançado, dá para você ir aplicando para vagas, né, mais, digamos assim, tradicionais, que talvez você já trabalhasse aqui no Brasil. Se não, aí você pode procurar empregos mais, entre essas, subempregos, né? Comércio, serviços, restaurante. Comércio, serviço, né? Eles, enfim, pegam bastante gente, né? Alunos, tanto estudantes quanto pessoas que estão nesse Working Holiday Visa. Né? Mas como eu já tinha o inglês, eu estava procurando algo, mas eu ainda não sabia se eu conseguiria algo na minha área, que era da área de comunicação. Mas essa agência me ajudou para uma entrevista que não era bem da área de comunicação, era mais uma área administrativa, mas era uma área administrativa num college. E aí foi por aí que eu consegui. Entendi. E aí você se mantinha bem com esse dinheiro, quer dizer, você embarcou com uma grana guardada para você se manter, você se manteve lá esses 3 meses, e aí você começou a trabalhar e pagar suas contas já em dólar australiano, né? Que é o ideal, né? Se manteve numa boa, você não precisou mais usar dinheiro do Brasil, ou de vez em quando você precisou ainda de uma graninha extra? Não, eu consegui me manter numa boa. Eu tinha um salário que é considerado um salário até que baixo para a média australiana, porque eu estava ali com um salário mínimo, que é entre 20 e 25 dólares, eu acho, a hora, se não me engano. Então, eu ganhava por mês, acho que era 3.500 dólares. Tá. Mas isso acabava sendo líquido, eu acho que tinha muito pouco imposto pela questão de ser estrangeiro. Eu não lembro muito bem disso, tá? Mas eu lembro que não tinha muito desconto nesse sentido.
A maior parte de gasto era com a moradia, então eu lembro que eu gastava em torno de uns $1.000, meu aluguel, que era o aluguel, né, de um quarto, no meu apartamento, que eu dividia com outra pessoa. Então eu dividia também com pouca gente, assim, pensando, era só a proprietária do apartamento e eu. Mas eu imagino que hoje os preços estão muito mais altos, com certeza, assim, até pelo que eu vejo em grupos, assim, os preços estão muito mais altos de aluguel. Então, eu acho que não daria mais para você alugar um quarto no que eu gastava hoje em dia naquele bairro. Entendi. Talvez você tivesse que dividir o quarto com outra pessoa se você quisesse ficar naquele bairro, né? Ou mudar de bairro. Ou morar com mais gente, né? Sim, mais pessoas. Ou morar com mais pessoas. Maior e mais pessoas. Legal. Mas eu conseguia, assim, na época, com isso, eu conseguia me virar bem, assim, entre moradia e alimentação e transporte, etc. Era tranquilo, não precisava usar meu dinheiro daqui, usava o meu salário de lá. Mas eu trabalhava full time, né? Entendi. E Lu, olhando para trás agora, você faria alguma coisa diferente? Então, para quem vai com Working Holiday Visa, aqui do Brasil, que tem a descendência, que tem uma história parecida com a sua, que tá para embarcar, o que você faria diferente da sua experiência, assim, para que talvez aproveitasse mais, que teria mais vantagens? Eu faria algumas coisas diferentes. A primeira é que, assim, se você vai com Working Holiday Visa e você tem o intuito de ficar um tempo na Austrália, a primeira coisa que eu faria era, em vez de chegar na cidade que eu escolhi, eu ia direto para a fazenda fazer o trabalho que é obrigatório, né? Ou seja, Working Holiday Visa você pode ficar 1 ano e renovar mais um, ficar 2 no total. Só que para renovar, dentro do primeiro ano, você tem que fazer um trabalho na fazenda durante 3 meses. Se fosse hoje em dia, eu ia direto para a fazenda, já resolvia tirar isso do caminho e ia para a cidade escolhida. Aí eu ia ter, assim, mais de 1 ano e meio para procurar uma oportunidade, enfim. E eu faria isso. E antes de ir já, ou durante a fazenda, não sei, eu já me prepararia vendo dicas, assim, de como já deixar um currículo no formato australiano, já entrar nesses sites para ver certas vagas, começa a adicionar gente no LinkedIn da sua área, que é de Sydney, igual, assim, a estratégia de trabalho que você faz aqui, faz lá também, entendeu? Já entra em aplicativo de Internations, Meetup, começa a ver os tipos de encontros, grupos que tem. Então, eu já olharia isso de fora e faria isso. E aí, assim, quando eu cheguei também lá, eu não sabia muito bem se, mesmo eu tendo qualificação, se tinha oportunidade ou não. Eu acho que eu perdi tempo nisso. Agora, sabendo, eu já faria um currículo, assim, se você tem um inglês bom, faz um currículo e manda bala. Em networking, em currículo, porque tem chance, sim, de com Working Holiday Visa você arranjar um trabalho bacana. Então, eu faria isso. E talvez até uma possibilidade da empresa patrocinar o visto de trabalho, né? Sim, com certeza. Porque na minha última entrevista de emprego que eu fiz lá antes de voltar, eu estava fazendo uma seleção e eles ficaram entre mim e uma outra menina que era inglesa e ela tinha acabado de chegar com o mesmo visto. E eles falaram, a gente escolheu ela porque a gente tem mais tempo para avaliar. E muitas empresas, às vezes, pegam alguém em Working Holiday Visa, avalia durante um tempo e aí sponsora, né? Eu tive conhecidas europeias que aconteceu isso. Começaram a trabalhar numa empresa com Working Holiday Visa, a empresa gostou, entrou com um processo de sponsoramento e estão lá. Muito bom, muito legal. Lu, para finalizar aqui, obrigada pelas dicas, mas me fala assim, para finalizar, qual conselho você daria para quem está pensando em fazer o Working Holiday Visa ou fazer um intercâmbio para a Austrália? Que dica, que palavras de incentivo para quem está aqui no Brasil querendo viajar? Tá. Bom, eu acho que para quem vai estudando, eu acho que tem um planejamento financeiro um pouco mais detalhado, porque entra muitas variáveis do que o Working Holiday Visa, que é mais direto. Então, você tem que ter um mínimo disso, mesmo com o Working Holiday Visa, um mínimo disso. Não dá também para, né, dar louca e vou embora. Não, né, não dá. Mas, assim, se é uma coisa que você quer muito, sabe? Já começa a planejar, já começa a pagar desde agora e não tenha medo, assim, entendeu? Eu acho que eu fui meio sem saber o que ia acontecer, as coisas foram rolando no meio do caminho. Acho que tem que só ser cara de pau mesmo, fazer networking e, assim,
se você quer melhorar também seu inglês e você quer estar lá tendo oportunidades, então assim, também não fica convivendo super só com brasileiros, que brasileiro faz muito isso, estudante brasileiro faz muito isso, entendeu? Você tá fazendo um curso lá de inglês, aí mora com brasileiro, faz churrasco brasileiro. Não, expande sua cabeça, vai encontrar gente de outros países, a Austrália é cheio disso, entendeu? Gente com outras experiências, melhora seu inglês. Então, assim, eu falaria isso, assim, se mistura. Você tá indo para fazer um Sim. intercâmbio, então, assim, não vá, se você tá há 5 anos lá, beleza, você tem saudade, você quer estar numa comunidade, mas no começo, putz, não, sabe, não, eu diria para não ficar com brasileiro. Vai se misturar, porque vai ser bom pro seu inglês, para networking, para experiência, eu diria isso. E é isso, é seu sonho, planeja, vai com fé e seja cara de pau, principal, né? Porque Muito você vai ter que bom. construir tudo do zero, né? Sim. Amizade, network, então é isso. Esteja preparado também para construir tudo do zero. Se você está preparado para isso, tá tranquilo. Dicas muito conscientes, muito realistas. Isso aí, Lu. Eu penso a mesma coisa, até por experiência própria também. Bom, vamos finalizar então a entrevista aqui com a Lu. Obrigada para você que assistiu o vídeo até o final. Lembra de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até o próximo!